Hoje a nossa última web, a web de número 3, e hoje vai ser uma web super animada, Caio. Isso aí, né? FabLove, a nossa web 3 de redação. E como as linguagens e a redação são áreas democráticas, hoje a gente preparou um desfile, um verdadeiro carnaval de áreas que estarão aqui conosco para auxiliar na discussão sobre a redação. Fique ligadinho, fique ligadona, mande ali o seu salve pra gente. Enquanto isso, o nosso querido FabLove, que é pequeno na estatura, mas grande no conhecimento, vai trazer pra gente uma série de informações junto com a galerinha das áreas que tá ali, olha, aguardando ansiosamente para adentrar aqui esse nosso palco, né, FabLove? Isso mesmo, teremos uma visita luxuosa aí das diferentes áreas, dos diferentes componentes, para a gente ver de que forma que eles podem nos auxiliar na argumentação. Então, Caio, nós vamos retomar aqui a nossa videoaula, vamos ver lá o que a gente viu anteriormente. A gente não pode esquecer que eu preciso desenvolver um texto de até 30 linhas, um texto dissertativo em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Ou seja, só relembrando, não posso escrever esse texto em verso, não posso escrever esse texto numa sequência narrativa, numa sequência descritiva. Eu preciso usar a sequência, ou seja, a tipologia textual, dissertativo, argumentativo. Então veja lá que nós temos aqui, ó, eu preciso fazer o quê? Um projeto de texto, colocar assim que eu ler o enunciado da questão, tentar fazer um projetinho de texto, colocando lá qual vai ser a tese que eu vou defender, ou seja, a opinião a respeito da temática da prova, quais são os argumentos que eu vou usar para poder provar essa minha tese, e no final a gente não pode esquecer que eu preciso fazer uma proposta interventiva. Lembra lá que nós vimos aquela proposta que precisa ter agente, que precisa ter o meio, que precisa ter o modo como é que isso tudo vai ser feito, de maneira detalhada, bem como quais são as ações, o desdobramento dessa ação que eu vou propor. Tá claro? Maravilha. E aí, com certeza, só apresentar a tese não é suficiente, não é, meu caro FabLove? Nós precisamos de tecer ali com coerência a nossa argumentação, afinal de contas, a competência 3 está de olho nisso, não é verdade? Isso mesmo, essa competência 3 é de extrema relevância. A gente viu lá que a 1, eles vão basicamente ver a norma padrão, a 2 vão ver qual é o conhecimento que eu tenho desse gênero textual, que é redação escolar, ou seja, esse gênero redação do Enem, que tem que ter uma tese, que eu preciso construir, na verdade, argumentos e a proposta de intervenção. E aí a gente cai aqui, Caio, na competência 3. Nessa competência 3, lembra que a gente viu lá que eles vão avaliar, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E para a gente argumentar, eu preciso o quê? Utilizar uma estratégia argumentativa para expor o problema que será discutido nesse meu texto, bem como detalhar qual vai ser o argumento utilizado. E conforme a gente já viu, Caio, para a gente argumentar, a gente precisa buscar o quê? Fatos do dia a dia, dados do nosso conhecimento de mundo. E aí que a gente viu anteriormente que todo aquele conhecimento que nós tivemos ao longo da nossa formação escolar, eu vou poder empregar agora onde? Na minha redação. Então eu posso construir estratégias argumentativas de diferentes maneiras. Olha lá, só retomando o que a gente viu, posso trazer exemplo para o meu texto, posso trazer dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis. Eu não posso inventar um fato, e lembra do que a gente viu, a gente também não pode pegar aquele fato que é do meu vizinho. Tem que ser um fato que de fato seja do conhecimento de âmbito, seja nacional ou internacional, porque se eu inventar lá, digamos que um fato, e trouxer para o meu texto o exemplo do meu vizinho, ou do meu conhecimento de mundo ali, que somente eu sei, isso não é o quê? Uma estratégia muito valiosa. Muito bem, meu querido FabLove, acho que a galera está aguardando ansiosamente os nossos convidados. E olha só, antes de chamá-los, lembrando, né,
que essa é a nossa última web do dia, mas não é a última ação para o Enem. Dia 30 e 31, nós teremos o Prepara Enem, e no dia da prova, dia 3 de novembro e dia 10 de novembro, nós temos o Enem Confere. Um salve para a professora Fernanda de História, do Colégio Jaime Crates, e a gente espera mais salve ali de vocês, galera. E Fábio Love, quem é que você tem ali para chamar neste momento? Muito bem, Caio. Conforme nós falamos, a gente precisa do quê? Precisa utilizar o conhecimento que a gente tem das diferentes áreas. E a gente vai trazer quem? Uma presença ilustre aqui. Luz na passarela. Que certamente vocês já que conhecem. Lá vem ela. A Samanta, que vai falar pra gente um pouquinho aí sobre quais são as temáticas, os assuntos que a gente precisa dar uma olhadinha com bastante cuidado, não é, Samanta? E que eu posso certamente me instrumentalizar para que eu possa construir uma boa argumentação. O que a gente tem aí, Samanta? O que as ciências da natureza pode nos ajudar? Olá, então muito obrigada pelo convite, é uma honra poder participar e contribuir para essas brilhantes dicas, né, que foram apresentadas a respeito de como estruturar a redação. Então, em relação à ciência da natureza, como que a gente pode estruturar, organizar o nosso texto, pensando que isso pode ser um dos temas? É isso, né, Fábio? Isso, pode ser que a gente possa usar o conhecimento das ciências da natureza, não? E inserir os argumentos como foi apresentado. Então, a dica é organizar o texto como? Primeiro, apresentar os fatos ou fenômenos. Então, a questão do problema, como foi apresentado pelo Fábio, as possíveis consequências que são elencadas ou relacionadas àquele fato. E aí, a minha dica é, você pode mencionar várias, mas escrever no seu texto qual você vai abranger de maneira mais complexa, né? Porque, de fato, as consequências são muitas, mas o texto é curto, não dá para falar muita coisa, né? É bem isso, a gente precisa ser ali... Sucinto, falar pouco. Falar muita coisa em poucas palavras. Exato. E, só para complementar, a questão da conclusão é, de fato, apresentar possíveis soluções para minimizar os impactos causados pelo fato ou fenômeno, ou pelo problema gerado. Então, ali, o exemplo que eu trouxe foi a questão do problema provocado pelo descarte do lixo. Tá? Quais seriam as consequências desse processo? São vários. Tá? Então, nós temos ali. Pode passar, por favor. Posso passar? Então, mais um. Então, o problema provocado pelo lixo pode ser... a questão da poluição da água, do solo, do ar. Então, a gente pode mencionar lá a questão do problema provocado pela contaminação da água superficial ou não, tá? O que está abaixo do solo, a questão da redução da biodiversidade pela intoxicação dos animais e outros tipos de seres vivos, a poluição do ar, então a decomposição, né, desse lixo provoca a poluição do ar, e pensando, claro, da proliferação de doenças, porque o descarte incorreto do lixo pode aumentar a quantidade dos seres que podem causar ou transmitir as diversas doenças. Então, nesse exemplo, qual seria a solução? Descartar adequadamente o nosso resíduo, nosso lixo, de maneira que a gente possa reutilizar. Então, no caso do biodigestor, por exemplo, a gente consegue transformar o resíduo orgânico em elementos utilizáveis, como gás ou até mesmo os fertilizantes. Outra possível solução, evitar o consumo. Então, o consumo em excesso produz muito lixo. Ou também a questão da reciclagem. Então, aí seria a nossa finalização do texto, as possíveis soluções. Sim. Né? E é muito importante a gente pensar também que esse assunto especificamente está presente em diversas áreas. Com então, certeza. Não só em ciências da natureza, mas o material de geografia também está presente esse assunto. Dá tempo para falar mais Claro, temos mais um minutinho aí, Beleza, Samanta. Vamos então. lá. Que contribuições mais a gente poderia trazer aí das ciências da natureza, possivelmente para um texto que, caso tenha uma temática inerente a essa área do conhecimento? Então, a nossa dica também, seguindo a mesma estrutura de texto, falar sobre o fenômeno, fato, possíveis consequências e formas de resolvê-las, né, atitudes que podem evitar ou minimizar esses impactos, é a questão do movimento antivacina. Então, esse movimento especificamente seria o fato ou fenômeno. As consequências disso são, então, o aumento de doenças, o retorno de doenças
que foram até então erradicadas, e geralmente na redação tem um tema de apoio, né? Tem um texto de apoio. Sim, a gente chama né? de textos motivadores. Exato. Então, dentre esses textos, esse assunto especificamente sobre a vacina pode aparecer na forma de gráfico, e aí envolvem outras leituras, né, na área de português Sim. e também na área de matemática. Então, é importante ficar atento a isso, porque, por mais que apareça essa forma de linguagem, é um assunto da área de ciências da natureza. Voltando ao tema, então, quais seriam as possíveis atitudes para evitar esses impactos desse movimento anti-vacina? Aí seria, né, conhecer um pouco mais sobre o assunto, estimular o processo de vacinação e, claro, né, manter-se vacinado. Com certeza. Que são assuntos que os alunos podem encontrar no material, tá? E outra coisa muito importante é ficar atento aos conceitos da área de ciências da natureza. Então, isso é bem importante para enriquecer o texto. Minha querida Samantha, meu caro Fabilove, tem uma galera mandando salve aqui, já agradecendo a presença da Samantha. Muito obrigado, conosco, né? Samantha, pela então, sua... Um salve para a professora Fernanda, de História, um salve para a galera Monteiro Lobato, de Guaratuba, um salve para o Mike, do Jaime Crates. E aqui, olha, um recadinho para nossa Samantha, Fabilove. Linda e competente, Samantha, um beijo para você. E agora quem vem aí, Fabilove? Nós temos aqui mais presenças ilustres, e agora Maravilha. em dobro, Caio. Em dobro, Nós temos show aqui, de olha bola. só, o pessoal das ciências Humanas. O que a gente tem aqui? Qual a contribuição que essa área das ciências humanas pode trazer para a nossa prova de redação aí? Bom, as ciências humanas, olá pessoal, as ciências humanas, história, filosofia, sociologia e geografia estão envolvidas diretamente nas propostas de redação que vocês vão fazer. Até a propósito, eu comecei a web de sociologia dizendo que sociologia é a mais intrometida de todas, porque está ali. Se vocês observarem aí o próprio slide que está projetando para vocês, todos esses temas, de alguma forma, apareceram em conteúdos que vocês estudaram, né, Vivi? Exatamente, Cami. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o contexto, né, que vai contribuir. Então, as ciências humanas ela vai estar sempre presente na redação de vocês, porque ela vai dar contexto, principalmente, por isso que nessa tela a gente colocou o Brasil, a gente está falando, né, do espaço brasileiro. E aí, se a gente pega o histórico dessas redações, sempre vinham relações sobre o espaço brasileiro, sempre trazer uma contextualização. É isso, não é, Isso Fábio? mesmo, a gente precisa ficar antenado, porque geralmente a temática que vai perpassar essa prova de redação, ela está relacionada à nossa sociedade. Ou seja, o que o examinador quer saber qual é o nosso posicionamento acerca de uma temática que é de relevância nacional. Exato. Inclusive, uma temática que está ali sinalizada para vocês, que é o consumismo, pegando um pouquinho do que a Samantha já trouxe para vocês. O consumismo, por exemplo, quando nós lá em Sociologia trabalhamos com vocês globalização, nós trabalhamos muitos elementos de influências culturais de outros países que determinam o nosso comportamento, determinam o que nós vamos comprar para nos identificar socialmente. E isso tem relação, porque é um tema também abordado pela geografia, né? Exatamente. Quando a gente vai falar do consumismo, ele está sempre presente. E aí eu vou ressaltar já outro aqui, Cami, que é a evasão escolar. Então, uma temática que vem sendo muito falada. O Brasil tem o terceiro maior índice de evasão escolar no mundo. Então, é um dado bem importante. E ano passado nós tivemos o censo escolar. Então, dados liberados pelo próprio INEP, que é o instituto responsável pelo Enem. E aí a gente colocou ali o censo também, a vacina, como a Samantha já tinha colocado. Então, na verdade, são várias temáticas e os alunos têm que lembrar de todos os componentes curriculares na hora de construir a sua argumentação, né? Buscando, finalizando, né, com as possíveis soluções. Pensando a temática da soberania nacional, eu vou lembrar vocês da web de ciências humanas, que foi feito pela Jaqueline e pelo professor Jorge, em que eles falavam de movimentos migratórios. Essas relações são muito importantes, porque a gente está falando de soberania nacional, mas vocês podem lembrar da ONU, por exemplo, que interferências a ONU tem em território de cada país e até quais são os limites dela para fazer essas interferências. No caso daqui nos nossos vizinhos, né, o caso da Venezuela, até que ponto a gente pode interferir em outras soberanias também. E vale também observar que, para o nosso caso de ciências humanas, nós temos uma grande preocupação com os nossos alunos, que são conceitos que, muitas vezes, o texto não tem espaço para você definir o que é aquele conceito, mas que pode ser perigoso dependendo da forma que você colocar. Não tem nenhum exemplo aí, mas eu vou trazer um ponto aqui para vocês. Por exemplo, vocês falarem de terrorismo.
E você está falando de terrorismo e, de repente, você substitui terrorismo e você, em vez de falar os terroristas, você fala os árabes. Opa! Todo árabe é terrorista? Todo muçulmano é terrorista? Então, tomem muito cuidado com estas afirmações em que não dá tempo de você explicar e que pode ali fragilizar os seus argumentos. Minhas queridas humanas, humanidades, Então tá, eu quero... a gente tem que terminar a participação. Eu quero mandar um beijo aqui para todos os professores, todos os alunos, para o meu pai e para minha mãe, tá? Muito obrigada, E gente. aqui, olha, A gente agradece Beijo, imensamente boa aí redação, hein? essa participação valiosa nessa nossa terceira web de redação. E aqui o Colégio SEI está pedindo um beijo para o Zezão. Eu e o Fabi Love, a gente manda um abraço, Um tá bom, abraço seu pro Zezão? Zezão Um abraço aí, não é? ali para você. E agora, quem que é o nosso próximo convidado, Fabi Love? Nosso próximo convidado é o Mano Brito aqui, não é? O Eita, rei? galera, vamos salve, lá, salve. Mano Brito. E aí, tudo certo? Fabi Love, Isso, grande vai Caio falar Castro. Isso. Um pouquinho Vamos lá. aí, Pessoal, de forma que a então- matemática vai aparecer nessa prova, de que maneira que eu posso utilizar os dados matemáticos, não é, Isso aí. Mano Brito? Pessoal, não é possível que hoje, já sexta-feira, depois dessa semana toda aí, né, de webs, vocês ainda acreditem que não tem relação nenhuma entre a prova de matemática e língua portuguesa e nem entre matemática e redação, né, e as demais linguagens também. Então, assim, de forma mais imediata, algo que vai contribuir significativamente é o domínio da linguagem, né, da interpretação de gráficos e tabelas, de infográficos. Então, ter um domínio sobre essa linguagem, saber fazer uma interpretação mais aprofundada desses dados, né, tentar enxergar aquilo que está nas entrelinhas, certamente vai contribuir muito e muito aí para a prova de redação de vocês. E além disso, e quando eu digo isso, eu vou citar o exemplo da prova do ano passado, Fábio, em que no texto 3, né, lá no texto 3, era um infográfico que trazia um perfil do usuário de internet, né, no Brasil. Tá ok? E lá naquelas informações, tinha uma série de dados ali, mas era muito curioso, especialmente, um ponto que trazia o tipo de utilização que esses usuários fazem na internet, né, para além do e-mail. Então, por exemplo, mais de 90% lá daqueles usuários, eles utilizavam troca de textos, mensagens, imagens e vídeos, não por e-mail, mas por aplicativos de mensagem, né? E isso certamente pode trazer para os alunos ali uma dica de como levantar ali uma hipótese, de como estabelecer a sua tese, né, e trabalhar em cima dessas argumentações. Então, isso não estava explícito ali nesse texto. Tinha várias informações. Dizia lá que mais de 60% das pessoas utilizam a internet, pessoas maiores de 10 anos. Dizia que 85% dos jovens ali na faixa dos 24 anos ali, também também é um usuário de internet frequente, mas a informação que eu acho que de repente seria mais interessante seria essa, que uso que se faz da internet, especialmente por esses aplicativos, porque tinha tudo a ver ali, né, o tema da redação depois com essa informação. Então, acho que é algo que é fundamental aí, fazer essa leitura nas entrelinhas, gente. Então, não é só ficar citando lá porcentagem de qualquer jeito. Ou seja, os números estão presentes aí em todos os textos e a gente precisa deles para poder fazer a leitura de mundo aí, não é, Mano Brito? Exatamente, isso aí. E para fechar, né, uma última dica aí, tomem cuidado, a Camila já falou isso, né, essa questão da generalização, e em matemática isso também, né, eu não poderia deixar de falar aqui. Pessoal, não fiquem usando dados que não existem, que está na cabeça de vocês. A maioria das pessoas fazem tal coisa, todo mundo faz isso. Né? Então, tomem cuidado. Se for para usar informação, né, se for para usar dado numérico, use aqueles que estão disponíveis para vocês ali nos textos motivadores, ou ainda aqueles que vocês conhecem de fato e vão poder citar de onde tiraram esses dados, né, essas pesquisas. Ok? E o mais importante é justamente isso, eu não posso simplesmente jogar o dado ali, eu preciso dizer qual foi a referência, de onde é que esses dados vieram, porque senão vão pensar o quê? Que eu estou inventando os dados para poder trazer, digamos que informações para o meu texto. É de extrema relevância que a gente faça a citação, utilize, digamos que os dados que a gente tem aí no nosso conhecimento de mundo, mas que eu faça a referenciação de onde esses dados aparecem e de que maneira que ele vai poder ser útil ali para eu poder trabalhar com essas informações, não é, mano? Maravilha, Isso aí. meu querido Fabi Love, meu caro Mano Brito. Isso aí. Meninos, Agradecemos imensamente Valeu, a sua obrigado, presença. galera. Abraço. Estou sentindo agora um cheirinho de top 5. É isso, Fabi Love? Vamos lá, qual é o quinto top 5?
Veja bem, ó, a gente precisa fazer uma leitura atenta dos textos motivadores, levando em consideração aí que esses textos motivadores, eles estão ali justamente conforme nós já falamos para vocês. Eu preciso me atentar para esses textos e ter em mente que esses textos servem simplesmente para me dar o quê? Um clique. Eu não posso, basicamente, copiar fragmentos desses textos. Eu não posso, basicamente, parafrasear esses textos. Eu necessito fazer uma leitura atenta justamente para ver qual é a informação necessária, para que eu também possa pensar qual é a linha de raciocínio que eu vou utilizar para construir a minha argumentação, porque essa leitura atenta vai me dizer, eu preciso construir a minha tese com base nesse assunto ou nessa temática, porque se eu falo de uma temática de um modo muito amplo, lembra que nós falamos do tangenciamento, que é simplesmente resvalar no tema, mas você não abordar ele de forma adequada para poder utilizar isso de uma forma proveitosa. Vamos para o quarto. Muito bem, essa é uma outra dica de extrema relevância. Eu preciso deixar a minha tese clara. Qual é a ideia que eu vou defender ao longo do meu texto? E isso deve aparecer logo no primeiro parágrafo. Eu já preciso deixar claro para o meu examinador qual é a tese que certamente eu vou desenvolver ao longo do meu texto. Lembrando bem que a partir da tese eu consigo formular os argumentos. Basta eu colocar o porquê na frente dessa tese que eu vou encontrar argumentos para desenvolver esse meu texto até a chegada dessa minha proposta de intervenção. Terceiro, o que nós temos ali? Olha só, o planejamento do texto. Conforme nós sabemos, o nosso tempo ele é meio curto, então é de extrema relevância que você já faça o quê? Um planejamento. De que maneira que eu posso fazer esse planejamento? Fazendo, às vezes, um esqueleto de texto, colocando lá qual a tese que eu vou defender, pensando quais são os argumentos que eu posso utilizar, que tipo de argumento eu posso utilizar, se eu vou trazer um argumento de autoridade para o meu texto, se eu vou utilizar dados, se eu vou utilizar exemplos, se eu farei comparação de um tempo antigo com um tempo moderno, de uma comparação de lugares distintos. Tudo isso, então, é na hora do meu planejamento. E lembrando sempre, nesse meu planejamento, da proposta de intervenção. Eu preciso criar essa proposta de intervenção com aqueles 5 elementos que nós já falamos anteriormente. Número 2. Aí, ó, já adiantei anteriormente os 5 elementos que deve conter na proposta de intervenção. Ou seja, qual é a ação interventiva, quem é o agente, qual é o meio, de que forma que a gente vai, digamos que, desenvolver essa proposta de intervenção, quais serão os efeitos dessa proposta de intervenção, lembrando tudo que tem de estar de forma detalhada. Então esses 5 elementos da proposta de intervenção é de extrema relevância para que a gente possa alcançar 200 pontos nessa competência. E 200 pontos não somente nessa, mas em todas as competências e garantir aí uma nota máxima no Exame Nacional do Ensino Médio na prova de redação. E claro que um item valiosíssimo é a revisão do seu texto, ou seja, depois que você faz lá o rascunho ou a primeira versão, levar sempre em consideração que eu preciso fazer uma leitura atenta nesse meu texto, para ver se não há nenhuma incorreção com relação à concordância, à ortografia, à regência, a questão dos elementos coesivos que eu vou usar para amarrar esse meu texto, porque tudo isso será avaliado, ou seja, a gente diz que nós temos as 5 competências, só que todas essas 5 competências, elas estão o quê? Entrelaçadas. Uma depende da outra. E certamente, se uma está muito bem fechadinha, essa competência vai me auxiliar para que eu possa desenvolver bem todas as outras também. Então essas são as 5 dicas que nós deixamos aí para vocês, para a prova da redação do Enem. E temos a certeza que vocês terão muito êxito na composição dessa prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Um grande abraço para vocês aí e certamente nos vemos na
no dia da prova, em que nós vamos corrigir, fazer os apontamentos dessas questões que perpassarão a prova de linguagens. Um abraço!